Alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é muito importante para que a gente possa continuar trazendo novidades para vocês. Vamos ouvir aqui histórias interessantes de brasileiros que vieram para o Reino Unido. Descubra como eles enfrentaram as suas dificuldades. Zagotinho Fora da Casinha. Sejam bem-vindos. Quero agradecer aos nossos colaboradores, ao Dr. Fernando Bockerman, dentista. Você que está procurando um dentista brasileiro aqui na região de Manchester, entre em contato com o Dr. Fernando Bockerman, @Dr. Fernando Bockerman. O link está aqui na descrição do vídeo. Você também pode escanear o QR Code para entrar no perfil dele. Lá você pode encontrar todos os detalhes para marcação de consultas, para clínica geral, restauração, clareamentos, Invisalign e outros procedimentos. Fale com o Dr. Fernando Bockerman. Agende já a sua consulta. Zagoto Racing. Você que gosta de fazer aquela trilha maravilhosa, venha para Zagoto Racing, onde você encontra as melhores motos e quadriciclos para a sua diversão, atendendo em todo o Brasil. Para mais informações, também na descrição do vídeo. Bem, meus amigos, como eu disse, vamos trazer pessoas interessantes com histórias maravilhosas. E esse cara aqui tem história, né, meu irmão? Meu querido Marcel Souza. Marcel Souza Bonfim. Bonfim, esse é o meu nome. Obrigado, oficial. meu irmão. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter me convidado, cara. O Marcel Souza, ele é um cidadão britânico já, claro. Já tô aqui há mais de 35 anos. Não, mas você tem cara de 30. Obrigado pelo elogio. Eu vim pra cá com 10 anos de idade. Aliás, É mesmo, Marcel? a primeira vez que eu vim, eu acho que eu tinha 8 anos e meio. Vim com minha mãe, que foi casada com inglês. Uhum. Aí passei uns 6 meses aqui. Depois voltei pro Brasil. Passei mais um ano no Brasil. E finalmente vim pra cá. E bem, o resto é história, né? Eu tô aqui desde os 10 anos, então... Então você praticamente... Bom, praticamente não, você se criou aqui, né? Exatamente, Mas eu ainda tenho muita boas memórias do tempo que eu vivi no Brasil e sempre ia de férias todo ano pro Brasil, né? Então eu tive uma infância maravilhosa, porque eu tinha o melhor dos dois mundos, né? É verdade. Eu estudei aqui, mas quando chegava a época do verão aqui do Reino Unido, eu pegava o primeiro avião e ia para o Brasil e passava 6 semanas lá, com a liberdade, com meus primos, com meus tios, mas meu pai. O incrível, vou abrir um parênteses aqui na história, é que você não perdeu o sotaque, né? Apesar de ter vivido pouco no Brasil. Né? Eu acho, claro, a convivência com minha mãe aqui, a gente sempre falava português em casa. Sim. E, como eu falei, sempre ia lá todo ano, né? Às vezes eu perdi um pouquinho do sotaque. Claro, você é nordestino, né? Exato. Mas não, Marcel, você não perdeu, não. Eu acho que não perdeu, não. Ainda bem, graças a Deus, Deus me livre. O Oxente continua. Não, mas é verdade, e é interessante isso, né? Uhum. E você, apesar de ter vindo novo, você não mistura tanto. Claro que alguma palavra ou outra deve misturar, né? Exato. Para o inglês, porque, na verdade, você foi quase que alfabetizado em inglês. Sim, né? Não, é verdade. Tem muitas palavras que eu me esqueço em português, para falar a verdade. Vamos dar uns parabéns aqui para sua mãe, que eu a conheço. Exatamente. Pessoa finíssima. Beijo para ela. Qual é o nome dela, Marcelo? Lívia. Dona Lívia, beijo, querida. Na sua educação, ela foi bem assim, ela cuidou para que você não perdesse o sotaque. Não, exato. E ela tinha amigos brasileiros também. Nós crescemos em Londres, né? Quando viemos para Londres. Moramos num bairro super legal em Londres. Uhum. Quem entende de música vai conhecer a região de St. John's Wood, que fica em Londres, fica perto de Maida Vale, que é onde fica o Abbey Road Studios. Abbey Road. Então eu morava... Onde os Beatles gravaram. Exatamente. Então é uma área muito boa de Londres. E funciona até hoje, né? Até hoje funciona, exatamente. Então, a gente morava, tipo, a 5 minutos caminhando de lá, de Abbey Road. Então, a área é muito legal, mas minha mãe tinha muitos
amigos brasileiros, portugueses, então sempre tive aquela convivência, né? Sempre falando português. Sempre né? falando português. Na escola, não tinha nenhum amigo brasileiro. Inclusive, eu era em uma escola de mais de 1.000 estudantes. Eu era o único brasileiro. E é interessante porque sempre quando eu penso quem são os amigos que eu fiz na escola, eu acabei me atraindo para os irlandeses. Que eu fui para uma escola católica. A Irlanda é um país muito católico. Muito católico. Então tinha muitos irlandeses. Então eu fiz uma amizade com os irlandeses que até hoje existe. Que legal. Né? E você tem contato ainda com os amigos lá do começo? Sim, tenho. Olha só. Inclusive, até essa semana eu estava falando com uns deles. Eles foram para Ibiza essa semana e me convidaram, mas eu infelizmente não pude ir. Né? Imagino o que é que eles podem ter feito lá. Imagino. Irlandês em Ibiza. Exato. Mas como que foi essa transição? Para você, quando criança, o que foi? Você saiu de que região do Brasil? De Sergipe. Você é minha de família é de Sergipe. Sergipe. Eu nasci em Aracaju. Então, toda a minha família é de Aracaju ou de uma cidadezinha pequena no interior chamada Estância. Estância. Bonito nome, hein? É Estância. É uma cidade linda. É litorânea ou interior? É no litoral. Inclusive, para vocês que gostam de ler ou já assistiram novelas, Estância foi a cidade onde foi filmada a novela de Tieta do Agreste. Não é minha Estância. Foi filmada lá nessa cidade. Conhece, noveleiro. E Jorge Amado até morou lá nessa cidade por um tempo. Olha. E foi lá que ele escreveu a Tieta do Agreste. A Tieta do Agreste. Então é uma cidade linda, assim, né? Tem um pouco de história e ele, inclusive, adorou morar lá e chamou a cidade como a sua segunda cidade, né? Pelo tempo que ele morou lá. Então, é uma cidade típica do Nordeste, né? A minha memória, assim, mas é interior. É no interior. É no interior. Então, o que eu lembro muito da minha infância é quando eu ia lá passar férias. Eu sempre ia em época de São João. Então, muito forró, muitos fogos, barco de fogo. Não esquecendo que você tem uma veia musical, né? Você viu eu dançando forró lá naquele show que você fez, contrabaixo, né? Você é contrabaixista, né? Bem, eu tento, cara, pra falar a verdade. Não, toca assim. Outro dia você esteve aqui, a gente fez até um videozinho ali, né? Eu lembro. Eu toco muito mal. Não, mas toca bem. Mas com prática a gente vai chegando lá, né? Então, mas para responder a sua pergunta, quando eu vim para cá pela primeira vez foi tipo assim, uma transição muito, muito difícil, né? Porque eu larguei os meus primos, os meus amigos que eu tinha lá no Brasil e vim para cá sem falar uma palavra de inglês. Nossa Deus. E aí, a primeira escola onde eu fui, você imagina, para uma criança sem saber falar, Mas fui aprendendo rápido, né? E como a maioria das crianças. Absorve rapidamente. Absorve rápido. Eu acho que em 4, 5 meses eu já dava para me comunicar bem. E dentro de um ano eu já falava praticamente tudo, né? Inclusive eu tenho amigos aqui que chegaram aqui há pouco tempo e os filhos também deles tinham mais ou menos a mesma idade e eu já notei uma grande diferença no inglês das crianças. As crianças aprendem muito mais rápido que adultos, né? Os meus, quando chegaram, um tinha 10, outro 11, né? E um era mais velho, mas também aprendeu rápido. Mas as crianças, com 3 meses, já estavam falando mais do que a gente que já estava aqui há mais tempo. Exato. É normal. É interessante. É interessante, porque a primeira imagem que eu tenho de quando eu cheguei na Inglaterra é de um pessoal com aquele cabelo mohican, a era do punk. Moicano, que Moicano, né? Era a era do punk, quando eu cheguei aqui. Então, eu me lembro, a primeira coisa que eu vi foi aquele pessoal com aquela jaqueta de couro. Isso foi 2000 e alguma coisa? Não, logo quando eu cheguei, 1986, 87, quando eu vim para cá. Rapaz. Então, a primeira vez. Então, Londres, uma cidade enorme, né? Claro, 15 milhões de habitantes. Totalmente diferente de onde você veio, né? Completamente susto, diferente. Né? Completamente diferente. Mas a minha mãe fez um trabalho fantástico. Ela me colocou numa das melhores escolas. Que bom. Que tem em Londres. E é uma escola só para meninos.
né? Não tinha meninas, esse era o único problema. Interessante, né? É Então, interessante, mas é frustrante. exatamente. Então, quando eu ia para o Brasil de férias, eu era um tarado. Não é, pelo amor de Deus. Passa no ano todo só com homem. Uhum. Mas, e era uma escola muito competitiva, né? A gente jogava muito esporte. Uma escola tradicionalmente inglês. Uhum. Por exemplo, eles não jogavam futebol na escola. O esporte que eles praticavam era o rugby, Uhum. o cricket e o tênis, que são os esportes clássicos ingleses, né? Sim. E o futebol era tipo assim alguma coisa que a gente jogava na hora do recreio, mas não, na hora do esporte mesmo não se praticava. Então eu achei muito estranho. Eu ainda lembro a primeira vez, tipo assim, foi um novembro, dezembro. Porque no Brasil a gente só conhece o futebol, Só né? conhece o futebol, né? No máximo o quê? Jogo de peteca, sei lá, para as meninas. Cara, eu lembro em um dia de escola, era o dia do esporte, né? Educação física, e a gente ia jogar rugby. Eu nunca tinha jogado rugby na minha vida. Uhum. E foi tipo assim no mês de dezembro ou janeiro, não lembro Como bem. é que é o rugby? Rugby é aquela bola oval, né? Oval, e tem dois postes não entendo nada enormes. de esporte. Que tem aquela duas varas para cima assim. Duas varas enormes. É uma trava de cabeça para cima, no caso. É como se fosse um H. Sim. Certo? Uhum. E você joga praticamente com a mão e todo mundo quer derrubar todo mundo. Porque quando você pega na mão, o povo corre atrás de você para derrubar você. É mais uma luta livre. Exatamente. Então eu achei estranhíssimo. Eu acho estranho até hoje, na verdade. Mas, acredito ou não, hoje em dia é um esporte que eu gosto de assistir, né? Eu não gosto de jogar. E o original deles aqui? Não? É da Inglaterra. É da Inglaterra. Foi criado aqui. Igual o futebol, né? O futebol foi criado aqui. Futebol também. Inclusive ontem teve uma comemoração de 150 anos do primeiro jogo de futebol internacional que foi entre a Inglaterra e a Escócia. É mesmo? Internacional. Estranho, né? Internacional. Mas são dois países, né? Mas não fazem parte do mesmo reino. Fazem né? do Reino Unido, exatamente. Mas foi uma comemoração que aconteceu ontem. Se eu não me engano, a Inglaterra ganhou. Eu não sabia. Então, o que é que você estava perguntando? Então, eu perguntei qual foi como foi a sua reação de ter vindo, né? Quando você chegou, o que mais te assustou aqui, por exemplo? Cara, tipo assim... O que te assustou e o que te entusiasmou? Bem, não foi tipo assim a minha escolha de vir, né? Sim. Os meus pais decidiram que eu vinha. Eu sempre morei com minha mãe, meus pais eram separados, então eu vim. Minha mãe achou que ia ser um lugar que daria muito melhor oportunidade para a gente, e ela estava certa nisso, né? Sim. Você é filho único, Marcelo? Não, eu tenho um irmão por parte de mãe e um irmão por parte de pai. Sim. Então, eu vim primeiro e depois de uns anos o meu irmão veio também. Inclusive ele mora aqui também. É mesmo? Ele mora em Blackpool. Blackpool, sim. Blackpool. É a praia mais perto que a gente tem, né? É a praia mais perto, ela adora lá. Eu acho que qualquer pessoa que mora no litoral adora, né? Seja lá onde for. Até no frio ele vai nadar. A sensação é liberdade, né? Você vê o mar na frente. Exato. Mas para responder a sua pergunta, tipo assim, a coisa mais estranha eu acho que foi o frio, né? A temperatura. Vindo do Nordeste, onde a média da temperatura lá é 27, 28 graus, né? E chegando aqui no inverno, você vai pegar a temperatura de menos 2, menos 3, por aí. Então, isso foi difícil. A língua. E o jeito do povo ser aqui também, né? Somos muito diferentes. Muito diferente. O brasileiro tem aquele calor humano, gosta de brincar, gosta de... né? Dançar e tudo. Se interage mais, né? Acho que a gente tem muito isso, né? E eles não, eles têm uma maneira diferente, uma postura diferente em relação à vida, né? E eu sentia muita saudade da minha família lá, né? Eu tenho primos que eu adoro, e
com quem eu passei a minha infância, né? Então, eu sentia muita saudade deles. Mas, felizmente, como eu falei, sempre ia lá. Quase todo ano estava lá. A minha mãe, inclusive, ela me colocava num avião em Londres e eu viajava com as aeromoças direto para Aracaju. Meu pai ia me pegar lá. Então, eu aprontei muito naqueles voos. Uhum. E às vezes, eles me colocavam na primeira classe só para eles ficar mais ali me vigiando, né? Fica preso aí, moleque. Isso dá muito atentado. E, cara, quantas vezes que eu lembro sendo criança indo para o aeroporto de Rio de Janeiro ou Guarulhos para fazer uma conexão. E aí eu tinha que esperar 4, 5, 6 horas lá no aeroporto. E eles me colocavam numa salinha lá com a televisão, um videocassete para poder assistir, mas era tão chato. E de vez em quando não tinha ninguém olhando, eu abria a porta e ia explorar o aeroporto e depois vinha segurança para procurar cadê aquele menino. Você ia sozinho, cara? Ia sozinho. Eu viajava sozinho. Mas as companhias aéreas já tinham essa... a minha mãe tinha que assinar um termo de responsabilidade. Um termo de responsabilidade que se transfere para a linha aérea, né? Ah, tá. E aí chega lá, vamos supor, se viajar na época era Varig ou VASP, aí chega lá e transfere para essa autorização para outro que vai fazer a conexão. É porque hoje é fácil, né? Não é difícil. Você chega no aeroporto, uma criança, um idoso, você pede um acompanhante, é rapidinho, né? Não tem problema nenhum. Agora imagina isso, sei lá, 20, 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás era bem diferente. Para mim eu era criança, eu não sabia nem a diferença. Tava nem aí, eu não tava nem aí. Eu sentava lá, eu escutava música, assistindo os vídeos no avião, as aeromoças trazendo suco de laranja, ou sei lá o que for. É igual pinto no lixo. Uma mordomia excelente, né? Então, era muito, muito legal. Mas aí o Marcel estudou em Londres. Sim. Você ficou em Londres até quando? Eu fiquei em Londres até os 19 anos. Aí formou em Londres praticamente. Bem, eu vim para a Universidade de Manchester, que foi onde eu acabei conhecendo a minha esposa, Laura, aqui em Manchester. Mas a Laura não veio, né? Ela tinha que ter vindo, hein, Laura? A próxima vez. A próxima vez. Inclusive, ela é uma excelente cantora, hein? A gente tem que organizar para... Vamos organizar. Fazer um conjunto a Laura, aí com você. Só para esclarecer, ela é inglesa, né? Ela é inglesa. Eu conheci ela quando estava no meu segundo ano da universidade. Então, eu saí de Londres com 19. Eu fiz um curso, o que é chamado um BTEC aqui, né? Em engenharia mecânica, e depois vim para a universidade aqui em Manchester. Estudei na Universidade Metropolitana de Manchester aqui, onde eu fiz engenharia de produção. Então, fui formado nisso. E aí, bem, no meu segundo ano, eu trabalhei em bares e restaurantes aqui enquanto estava na universidade para ganhar uma grana. O que é uma engenharia de produção? Em fábricas, né? Fábricas, você é quem organiza os materiais que vão precisar, que são precisados na construção de um produto, vamos supor. Então, você também vai gerenciar o modo em que as máquinas vão funcionar, quais máquinas vão funcionar, como é que você pode melhorar o funcionamento, como é que você pode diminuir o seu estoque e como é que você pode gerenciar tudo que tem a ver na produção de produto. Tem a ver com custo, gerenciar os custos, o que pode sair mais rápido e gastar menos tempo, esse tipo de coisa? Tem uma área que é chamada Just-in-Time Manufacturing, que significa produção no tempo, na hora. Então, para diminuir os seus custos, você sabe exatamente quando você vai precisar tal material, então você não vai comprar aquele material com meses de antecedência que vai ficar parado ali sem ser usado. Usar o dinheiro para outra coisa. Exatamente. Então, o que você quer fazer? Você sabe que você vai precisar X quantidade de material, né? Que é o material bruto, que se chama, né? Sim. Para fazer o produto final. E você vai olhar os pedidos que você tem, quando é que aqueles pedidos têm que ser entregue. Então, você vai fazer uma análise. Você começa do fim
e vai voltando, tá, eu vou precisar de tais materiais, quais são as máquinas, qual vai ser o custo de energia que a gente vai usar, qual vai ser os recursos humanos que nós vamos precisar. Então, tem muito envolvimento em todos os aspectos. O primeiro trabalho que eu tive, quando eu acabei a universidade, foi em uma fábrica de produtos lactoses. Então, leite, creme, queijos, iogurte. Mas eu odiava, para falar a verdade. Na realidade, eu não queria fazer engenharia de produção, né? Você começou como engenheiro mecânico. Seria... O engenheiro mecânico, ele cuida mais da parte do maquinário, no caso. Exato. Mas eu não quero entrar muito no detalhe, não, porque hoje em dia eu não trabalho mais nessa área. Já faz mais de 20 anos que eu não trabalho nessa área, né? Assim que eu me formei, eu passei 1 ano e meio trabalhando nessa área. E depois eu me transformei em um tradutor e intérprete. Interessante. Né? Português para inglês. Português para inglês. Porque eu já estava trabalhando como tradutor e intérprete enquanto eu estava na universidade. Né? Tipo meio tempo. Sim. Quando eu tinha folga. Eu uma vez fui para uma... Eu fui convidado pelo o Ministério do Interior para fazer interpretação para a imigração, por exemplo, aqui, em casos de tribunais. Então você é um tradutor juramentado, que a gente chama. Eu era. Já não sou mais. Eu tinha uma qualificação, né? Sim. Há 20 anos atrás. Eu tinha um diploma que é chamado Diploma em Interpretação para o Serviço Público. Então eu tinha esse diploma. Eu tive esse diploma por uns 4, 5 anos. E depois voltei para a área de engenharia, depois de uns 4, 5 anos. E acabei trabalhando para uma companhia em Trafford, aqui. Trafford é uma cidade aqui da aqui região perto, metropolitana exatamente. de Manchester. Acabei trabalhando para uma companhia aqui por um período de mais ou menos 1 ano, na área de produção. E enquanto eu estava lá, você vê como as coisas acontecem, né? Por chance, né? Enquanto eu estava lá, nessa companhia, eles tinham clientes na Espanha, na França, em Portugal. E aí, um dos meus colegas lá estava tendo uma dificuldade em se comunicar com um cliente na França. E eu falo um pouco de francês. Então, ela me pediu para eu fazer um telefonema para esse cliente, para explicar alguma coisa. Então, eu estava falando com esse cliente. E, por acaso, o diretor da companhia passou no corredor na hora que eu estava falando, e escutou eu falando francês. E aí, quando foi na sexta-feira, ele me chamou para ir na sala dele. E eu pensei, o que eu fiz aqui? Vão me mandar embora. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Aí ele me chamou, tava batendo papo. Ele falou, eu vi que você estava falando francês ali no telefone. Tal. Você fala francês? Eu falei, sim, falo. Porque eu estudei parte do curso de engenharia também, eu escolhi fazer francês como uma matéria extra. Matéria extra. E eu adoro francês. Eu acho que é uma das línguas mais bonitas do mundo, né? Eu gostaria de falar fluente. Je n'ai pas l'air. Só sei que tem que fazer biquinho. E ele perguntou se eu sabia falar outras línguas. Eu falei, eu sei falar português e sei falar um pouco de espanhol também. Aí ele pegou e me perguntou, você já pensou em trabalhar em vendas? Eu falei, eu não sei nada sobre vendas. Ele falou, você vai ganhar um aumento de salário. Eu falei, então tá, vamos nessa. Se é para aumentar, eu vou. Eu quero, né? Cara, e naquela companhia, foi uma chance, assim, que o diretor viu alguma coisa em mim que eu nem sabia que eu tinha, né? Que essa capacidade de conversar com alguém, de comunicação, de fazer uma apresentação excelente. E eu sempre gostei de autodesenvolvimento. Sempre gosto de ler livros e assistir documentários nessa área. É uma coisa que eu realmente... Eu acho que todo mundo devia fazer um pouco disso, né? Se a gente pode... Eu vi até que você trouxe um livro aí. Eu trouxe. Depois eu vou falar sobre esse livro. Depois eu vou falar. Mas, bem, e aquela oportunidade mudou a minha vida completamente. É mesmo? Porque eu daí comecei a ser, vamos supor, um representante da companhia e viajei pelo mundo todo.
Eu viajava para a Escandinávia, fui para a Noruega, para a Dinamarca, para a Suécia. Viajei praticamente para a Europa toda, né? Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, França, e também viajei para a Índia, viajei para Singapura, para Malásia, para China. Caramba, que legal. Então eu passei tipo assim 2 anos viajando o mundo todo, encontrando com os representantes da minha companhia, e a gente ia fazer apresentações para os clientes. Isso tudo em função de um telefonema, né? Isso aconteceu tudo só porque ele me viu e gostava de mim. Sim, também, né? achou que você tinha um potencial, claro. Eu trabalhava duro na área que eu estava trabalhando. Eu sempre cobrava. Eu estava trabalhando na área de produção, tipo como um supervisor, e eu sempre cobrava dos operários para poder os produtos serem completados na hora certa, porque tinha muita reclamação dos clientes. Que atrasaram. Porque quando uma peça chega atrasada e aquela peça é integral para outro equipamento, você atrasou uma porrada de coisa. Você atrasa aquela corrente inteira, né? Então, na época, quando eu comecei lá, tinha muitas reclamações. Então, um dos meus trabalhos era para poder corrigir isso, né? Então, tinha muita gente que não gostava de mim, porque eu cobrava deles. É normal isso. Cobrava. Mas o chefe lá, o diretor dessa companhia, gostava disso de mim, que eu não tinha vergonha de enfrentar, né? Os problemas que tinha lá. Você acovardava, né? Exatamente. E, inclusive, quando eu entrei na área de vendas, eu criei outras oportunidades para a companhia que antes não existiam. E também os meus colegas na área de vendas também não gostavam de algumas das coisas que eu fazia. Porque eu dizia, não, vamos nessa direção. Eu saía da região de conforto. Né? Eu sempre saio da região do conforto. Porque, na realidade... Eu também não gosto muito de conforto, não. Eu sempre arrumo alguma coisa para me estressar. Pô, cara, mas é tão importante e é tão bom que a gente está falando sobre isso, porque na área de autodesenvolvimento, sempre se diz que se você ficar na sua área de conforto, você não vai alcançar nada. Você tem que empurrar, você tem que sair daquela área, né? Tem que sair. Então eu fiz algumas coisas boas naquela companhia, criei novos produtos para a companhia, novas avenidas, peguei um representante na Turquia. E era uma companhia de quê? De laticínios, você falou? Não, eles faziam... Não, essa foi a primeira com quem eu trabalhei. A segunda companhia foi uma companhia que fabricava equipamentos de peças de desgastes, rolamentos, essas coisas. E eles forneciam essas peças para vários setores, para o setor marítimo, no caso. para setores marítimos, automóveis, enfim, várias áreas, né? Peças de desgaste e rolamentos. E foi uma experiência, tipo assim, excelente. E, inclusive, em uma dessas viagens, eu estava na Noruega. Não sei se você se lembra, em 2010, teve aquele vulcão na Islândia. Acho que não me lembro. Hein? Você lembra? Você está lembrado? Eu não, mas a diretora lembrou. Teve. A minha cabeça é muito boa para essas coisas. Eu estava na Noruega quando esse vulcão eruptou. Foi aquele que espalhou cinza por todo lado. Espalhou cinza por todo lado. E todos os aviões da Europa não puderam. Eu estava na Noruega. Sim. Quando aquilo aconteceu. Eu já estava na Noruega há 10 dias, viajando lá. E no dia que eu estava para voltar foi quando fecharam os aeroportos. Né? E Laura estava grávida na época. Ela estava tipo 8 meses grávida e eu doido para voltar para casa. Claro. Para ficar com ela, né? Pô, eu acabei tendo que pegar um carro de Oslo, dirigir 16 horas para Amsterdã e depois pegar um navio de Amsterdã, a balsa, para a cidade de Hull aqui e depois pegar o trem de lá de Hull para Manchester. Foi muito interessante. E aquilo foi uma das minhas últimas viagens para aquela companhia, porque depois daquela experiência eu pensei... Chega.
chega. Ou Nunca desacelerar. mais. Nunca mais. Rapaz, aquilo foi um negócio muito esquisito, né? Aconteceu há poucos dias agora, essa semana, me parece. Ou, sei lá, alguns dias atrás. Aquela poeira do Saara, né? Foi. Já viu? Foi. A gente tinha limpado o carro o dia Eu antes. também. No dia seguinte acordou tudo sujo. O carro branco. Eu cheguei no outro dia, que é isso, gente? É. É muito louco, né, cara? Foi. Eu estava comentando outro dia que às vezes a gente estuda lá no Brasil, a gente fala do deserto do Saara. Então, tipo assim, pra gente que está estudando lá, a gente acha assim que primeiro uma coisa, acho que eu não vou no deserto do Saara nunca, nem passa isso pela cabeça, né? Pô, eu acordei e tinha poeira do deserto em cima do meu carro. É muito esquisito, né? Você sabe que tem uma maratona pelo deserto do Saara, que é chamada Marathon des Sables. Não. É uma maratona e eu não sei quantos quilômetros é que tem que correr, mas você tem que correr praticamente uma maratona por dia por, tipo assim, 5 ou 6 dias. Você é louco. Uma maratona por dia, no meio do deserto, tipo 45, Eu 50 morro graus. na primeira. Eu tenho um amigo que fez isso. Ele treinou por mais de 1 ano para fazer isso. É uma loucura. Eu não sei louco. como é que alguém até pensa em fazer isso. Né? Porque tem aquela caminhada da Compostela, é isso? Sim. Né? Tava conversando com um amigo espanhol. Ele disse: você não vai fazer a caminhada? Eu falei: não. Por que não? Eu falei: cara, eu gosto muito de caminhar, mas perto da minha casa. Você gosta de caminhar daqui até o pub. Pode ser. Porque você tá louco, mas é muita coisa para eu andar. Admiro quem faz, acho legal. Mas para eu fazer, não. Você já fez, não, né? Eu nunca. Eu já fiz os 10 quilômetros aqui em Manchester. Todo ano tem os 10 quilômetros de Manchester, né? Uhum. Que é tipo um quarto de uma maratona, na realidade, né? Maratona é 40 quilômetros. Nem sei. Então é um quarto. E fiz uma meia maratona em uma outra cidade também. E eu gostei. Os 10 quilômetros de Manchester eu já fiz 2 vezes e tipo assim, faço em mais ou menos 50 minutos, mas o pessoal que treina, que faz bem, em meia hora já faz 10 quilômetros, cara. É incrível. É incrível. O meu esporte mais preferido é levantamento de copo de chá. Então, esse é bom. Com suco de uva. Não, é chá de uva. Você também tem chá de uva aí, né? Tá bom esse chá. Tá uma delícia. Tá uma delícia, cara. E você saiu dessa empresa, Marcel, e foi mexer com o que depois? Bem, então eu já estava trabalhando lá por uns 2 anos e, para falar a verdade, o diretor lá, ele cobrava muito, ele era meio ditador. E após ter viajado muito tempo, minha esposa tinha acabado de ter nosso primeiro a nossa filha Sofia. A filha Sofia. E então eu não queria estar viajando pelo mundo. Então por sorte, eu tinha encontrado um senhor na China, em Xangai, numa exposição lá. E fiquei em contato com ele. Ele era da Suécia e ele era diretor da companhia para quem eu trabalho atualmente. Então eu fiquei em contato com ele e criou um vínculo de amizade. Por sorte, em 2011 ele me ligou e falou: Marcel, eu estou querendo abrir a parte marítima da nossa companhia aí no Reino Unido. Eu tinha experiência nessa área, né, de vendas. Você está interessado em trabalhar para a gente? Eu falei: bem, me faça uma oferta aí e a gente pode combinar. Então, novamente me fez uma oferta que eu não podia recusar. E aí eu comecei a trabalhar para essa companhia. E ainda continuo com essa companhia agora. Já estou com eles. É uma companhia norueguesa, mas com centro de produção na Suécia, em uma cidade chamada Gothenburg. E já estou com essa companhia há 12 anos agora. E estou bem estabelecido. Para falar a verdade, eles trabalham agora na área de tratamento de água. Então a gente
produz plantas de dessalinização, que é a conversão de água salgada para água potável. Eu acho que isso vai ser assim, vai ser o futuro, né? O presente já, né? Eu acho, porque Já tem muita demanda para esses produtos. porque o mundo, a água está cada vez mais escassa, né? A água Exato. Então, a área água doce, né? A área de tratamento de água é uma área imensa. Então, e tem vários setores, né? Tem tratamento para água potável, tratamento para água de esgoto, para converter essa água de volta em água potável. Tem várias áreas. O nosso foco... Porque a água ela é 100% reciclável, né? Exato. Só que ela volta a ser potável e não tem perca, né? Ou tem? Bem, está cada vez ficando mais difícil em tratar a água e tendo que usar mais e mais tecnologias, porque... Sim, porque pelo aumento da população, no caso, né? Ou não? Pelo aumento de químicos, de resíduos, de resinas, de plásticos que hoje em dia existem. Então, um dos maiores problemas hoje em dia é no tratamento de água. E eu tenho que explicar que eu não trabalho tipo nas plantas que limpam a água. Que limpam a água, né? Eu trabalho com equipamentos pequenos que são utilizados em áreas comerciais. Mas eu tenho um entendimento no que é usando nessas plantas. Sim. Mas, por exemplo, hoje em dia existem plásticos, microplásticos, que são difíceis de remover no tratamento da água. É mesmo? Sim. Mesmo que passem por filtros bem... E outra coisa, sim. Bem finos que falam? Não, é bem condensados? Ultrafiltração, microfiltração, tem vários tipos de filtração hoje em dia que são usados, mas está cada vez mais difícil pelo que tem no ambiente, pelos danos que são causados pelo ser humano, né? Sim. E também, por exemplo, a minha companhia, a gente trabalha muito com hospitais. Nos hospitais, um dos grandes problemas são bactérias e vírus que entram na água. E alguns desses micro-organismos, hoje em dia, já conseguiram ser resistentes a tipo antibióticos e a biocidas que são usados no tratamento da água. Aí é foda. Bactéria é muito inteligente. A bactéria já está aqui há milhões de anos e ainda vai estar aqui há milhões de anos. Ela vai se multando, né? Exatamente. Cada vez mais se adaptando às condições do ambiente. Então, mas isso já estou trabalhando nessa área agora há 12 anos. A gente trabalha com hospitais, com universidades. Mas você tem uma companhia que até vi aqui que você trouxe um... Bem, isso aqui é um outro projeto. Um outro projeto. Inclusive, você pediu para eu falar sobre esse livro aqui. Eu vou dar uma dica para você. Vou dar uma dica aqui para os seus telespectadores. Nossos. Nossos colegas. Os seus colegas aqui. Esse livro é interessante, cara, porque esse livro é chamado... Dá para ver aí na câmera? Dá. Tá. Esse livro aqui é chamado Rich Dad, Poor Dad. Coloca para essa aqui. Eu recomendo qualquer pessoa que ainda não leu a ler. Traduzido para português é Pai Rico, Pai Pobre. Então, pai rico, pai pobre? Pai rico e pai pobre. Tá. Então, a história desse cara aqui, chamado Robert Kiyosaki, ele é multibilionário, né? Esse livro aqui já vendeu milhões de cópias pelo mundo. E interessante, eu falei antes que eu estava na Noruega e que eu passei mais de 16 horas para voltar. Eu li esse livro pela primeira vez naquela 16 horas. Foi. Caramba. Naquela viagem, porque não tinha nada para fazer. E foi o representante da minha ex-companhia que tinha me dado esse livro enquanto eu estava na Noruega, né? Então, naquela viagem de carro e depois na balsa, que foi uma balsa pela noite, não tinha nada para fazer, eu peguei e li esse livro e eu fiquei
Não tinha Instagram ainda, Não tinha. não tinha Facebook. Não tinha nada, Não, né? Facebook tinha, não tinha Instagram. Então, eu fiquei, tipo assim, muito impressionado. E esse livro aqui realmente mudou o meu pensamento a respeito de finanças, a respeito de Eu ia te negócios. perguntar, ele fala, o foco é o quê? O foco é o seguinte. Gente, Imagine... Só para esclarecer, a gente não está ganhando nada por Não falar estamos do ganhando livro, nada, não. né? Não tem- Só... eu vou esconder aqui agora, Não, mas... pode mostrar, Pode só para esclarecer, né? A gente não está ganhando nada com isso, não. A história é desse cara aqui. Ele tinha 2 pais. Na realidade, o pai verdadeiro dele e o pai de um amigo dele. O pai de um amigo dele era um milionário. E o pai dele era professor de universidade. Então, o pai dele sempre educava ele e os outros filhos para ir para a escola, para estudar bem, para depois conseguir um trabalho bom. Sim. Já o pai do amigo dele, Que era o rico. ele não tinha nenhuma educação assim formal, né? Ele não tinha se formado na Universidade universidade. nenhuma, Ele dizia, faça um investimento em você, tá entendendo? E você tem que ter negócio, você tem que ter várias avenidas de renda. Você não pode só colocar, como diz o ditado, todos os ovos em uma só cesta. Isso é verdade. Então, se eu puder fazer um sumário simples desse livro, Sim, por favor. é que na área de finanças, na área de dinheiro, você tem que ter várias avenidas, né, de renda. Você não pode só... Tem uma renda só, né? Tem uma renda só. Sim. Porque, vamos supor, para usar você como exemplo, certo? Você é músico, você vai fazer o seu trabalho, lá você ganha. Toda vez que alguém lhe marca, você vai, faz um show e no final você recebe, certo? Sim. Mas se por acaso você estiver doente, Nem Deus sempre, me livre. Nem sempre, às vezes ele toma barrigada. Às vezes nem pagam, né? Exato. Ela já tá falando, não fala nada. Não, mas acontece. Isso acontece. Imagino. Eu já tive meu próprio negócio. Tem gente que não paga, cara. Não, quando eu trabalhava como intérprete e tradutor, eu fazia trabalho para advocacias, né? E de vez em quando eles não pagavam. Eu tinha que ligar e, meu amigo, e aí, tu vai me pagar? Pô, eu fiz esse trabalho para você. Quando E demorava atende, né? 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, e aí não pagava. É incrível isso. Eu acho incrível. Eu não ligo não, na verdade. Eu acho assim, cara... Não, é uma coisa ridículo. Desonesta, né? É, desonesto, mas, cara... Quem paga é a própria pessoa mesmo que vai fazer isso com os outros, né? Não adianta. Eu acho que... Claro que faz falta pra gente, né? Se você vai fazer o trabalho, pô, você teve todo um gasto para você chegar ali e fazer o seu trabalho. Aí na hora que você presta o seu serviço, a pessoa não te paga, Não. É ridículo, né, cara? Não é. Se você fez um trabalho bem feito, você deve ser pago. É, claro, com certeza. Qualquer pessoa que faz isso realmente Não merece credibilidade. Não é ser humano para mim. Eu também acho. Então, mas o exemplo que eu queria dar para você é esse. Usando você como exemplo. Você vai e faz o trabalho, no final você vai ser pago, né? Sim. Mas você tem que fazer você tem que estar lá presente para você ser pago. Então, você está trocando o seu tempo por dinheiro. Se você, por acaso, Deus me livre, estiver doente e você não puder ir fazer o trabalho, você não recebe. Não. Né? Então é aí que ele explica nesse livro o poder de investimentos. Né? Ele tem um quadro e dentro desse quadro ele tem 4 quadrados. Então no primeiro quadrado, imagine o primeiro quadrado é o quadrado de empregados. Quando você é empregado, você sabe que você paga mais imposto do que alguém que tem o seu próprio negócio? E a maioria das vezes o empregado é quem recebe menos. Sim. É uma injustiça, não é? Certamente. Não é? E aí depois tem a pessoa que é autônoma. A pessoa que trabalha para si mesmo. Sim. Que aí você já tem uma certa flexibilidade, porque você pode trabalhar as horas que você quer, você não tem um chefe para lhe dizer a hora que você tem que entrar, sair, quando você tira férias e tal. Mas quando você é um autônomo, apesar de ter essas vantagens, a maior desvantagem é que você tem que fazer tudo. É o risco também. Né? Você tem que fazer o marketing, você tem que correr atrás de pagamento,
Você tem que fazer os orçamentos, tem que fazer o trabalho e Que novamente... é o caso do músico. Também. Exato. Você é autônomo, né? Sim, sim. Então, e uma das... em comparação com uma pessoa que é empregada, se a pessoa é empregada e estiver doente, né? O patrão ainda tem que pagar. Alguma coisa Né? vai sair ali, né? Você pode tirar alguns dias de folga, assim. Uhum. Até aqui na Inglaterra é interessante, né? Porque nós temos muito um sistema de... O governo ajuda, né? Que ajuda, se você tiver folga, se você já tiver em trabalho há Acho mais que de... no Brasil tem alguma coisa assim também, não? Deve ter, imagino que sim. Né? E depois tem, em um outro quadrado, você tem a pessoa que tem um negócio, né? A diferença entre uma pessoa que é autônoma e uma pessoa que tem um negócio, e eu não estou falando qualquer negócio, se você tem, sei lá, se tem uma lojinha aqui na esquina, você vende produtos, né? Alimentos e produtos de limpeza, você tem uma lojinha, você acha que você tem um negócio? Você não tem um negócio. Você pode estar registrado como um negócio, Sim. mas você tem que perguntar, se você for de férias, quem é que vai tomar conta do seu negócio? Você tem que estar lá, para poder o seu negócio funcionar. Então é isso que ele explica, porque tem muita gente que acha que tem um negócio. Mas é um autônomo do mesmo jeito. É um autônomo do mesmo jeito, porque se aquela pessoa não estiver lá, aquilo não funciona. O negócio não funciona. Então é isso que ele está querendo explicar. Ele está querendo... Ele cria tipo uma filosofia para dizer, um negócio só é um negócio quando você pode largar as mãos e ainda continuar a receber todo... Alguém está lá para fazer. Né? Alguém está lá para fazer. Não tem necessidade de você colocar a mão na massa, no caso. Exato. E o último quadrado é o investidor. Então, quando você investe, seja em ações ou em propriedades, por exemplo, eu tenho uma casa que eu alugo aqui. Sim. Eu comprei aquela casa, reformei e agora tem alguém que está lá, está alugando a casa. E me dá muito pouco trabalho, mas todo mês eu recebo uma renda daquilo, né? E ela acaba se pagando, no caso. E a casa aos pouquinhos vai se pagando, né? E eu tenho lá uma propriedade que, se eu quiser pegar um empréstimo do banco, eu posso dizer, olha, eu tenho uma casa aqui que vale X. Como garantia? Como garantia, você pode me dar tal. Então, ele fala que do lado esquerdo você tem a pessoa que é o empregado e o autônomo. E do lado direito você tem o investidor, o empresário e o investidor. E ele fala, você quer estar do lado direito desse quadro. Com certeza. Certo? Porque do lado direito também lhe dá mais benefícios em termos de você paga menos imposto. E você tem uma alavanca, porque você tem pessoas que estão trabalhando para você. Sim. Não tem necessidade enquanto você está dormindo, você ainda tem pessoa continua ganhando. Então essa é a filosofia basicamente do livro, né? Então isso mudou minha mente assim. Interessante. Radicalmente quando eu li isso, porque eu sempre pensei que eu ia ser um empregado o resto da minha vida. E eu estava contente em ser um empregado. Mas quando eu li esse livro, isso mudou, né? Aí eu comecei a investir em propriedades. Já tive 3 propriedades, vendi 2, ainda tenho uma. E eu tenho esse outro business aqui, que é o que eu gostaria de falar para você. Sim, me diga aí sobre isso daqui é uma franquia que eu tenho. É UW. UW, se chama Utility Warehouse. Eu tenho uma franquia dessa companhia. É uma companhia que fornece todos os seus serviços na sua casa. Então, a sua energia, o seu gás, a sua internet, seu telefone celular e seguro também para sua casa. Tudo em uma só conta, um só pagamento mensal e só em um ponto só de contato. Então, ao invés de você ter 3 ou 4 companhias. Você paga a água para um, a energia para outro, o gás para outro. O telefone celular para outro, a internet para outro. Você tem uma só companhia. Essa companhia faz tudo. Que coloca todos os serviços, lhe garante que você vai economizar em comparação com todos os outros. E você tem só um pagamento mensal. E só um ponto de contato, só um aplicativo no seu celular, em vez de ter 3, 4 aplicativos diferentes, e só um ponto de contato. E eu sou o intermediário, certo? Agora, essa companhia usa um modelo de marketing diferente a outras. O modelo de marketing que essa companhia usa é chamado
marketing de rede, Uhum. certo? Tem outras companhias que talvez você já ouviu falar, tem a Herbalife, no Sim. Brasil tem a Boticário. A Sim. Boticário é A como se... Herbalife também tem no Brasil, né? Tem a Herbalife, tem a Avon, que agora eu acho que faz parte do... Avon. Avon. Uhum. Eu acho que agora faz parte do Boticário também. Não sei. Não Bem. tenho essa informação. E... bem, então, a diferença entre esse tipo de business, esse tipo de negócio, usando esse formato de marketing, é que a companhia economiza nos custos de fazer propaganda, de fazer marketing, porque eles não têm empregados convencionais, no sentido, alguém que eles pagam para poder distribuir os serviços da companhia. Uhum. Eu sou um representante individual, né? Sou independente, um distribuidor independente, e eles só me pagam quando eu assino um cliente. Uhum. Então eu posso ir ver 2 ou 3 clientes e só um deles vão assinar. Imagine se eles tivessem que me pagar um salário Para você ver para eu 3, fazer 4 isso, para eu clientes ver só 3, um 4 assinar. clientes só um assinar. Só explicando, vamos ver se eu entendi também, mas explicando para quem tá assistindo, acho que não sei no restante da Europa, mas acho que aqui na Inglaterra é assim, né? Você, por exemplo, eu tenho uma companhia que eu pago o gás, né? O gás aqui é na casa, ele é canalizado, a gente tem que pagar como se fosse a energia lá no Brasil, né? A energia e a água. Isso. Então, eu posso decidir, né? Eu não estou satisfeito com essa companhia de energia. Eu quero mudar a minha companhia de energia, né? Exato. Aí eu vou ligar para a sua companhia e você vai me dar um orçamento. Você gasta quanto? Gasta quanto por ano de energia? Exato. Aqui é mais ou menos assim, acho que a conta é por ano, Exato, né? é por ano, é medido em kilowatts. Quilowatts, Então aí eu falo assim, não, então eu vou assinar com a sua companhia, mas isso é o proprietário da casa que decide fazer isso, né? Ou o inquilino, Ou né? inquilino, Se você estiver alugando. quem está morando na casa que decide, né? Exato. Então você não é refém de uma companhia de gás, Regional. E nem de energia, nem de nada. Exato. Você decide para quem é que vai te prestar o serviço. Isso não envolve desligamento, não envolve nada. Nada, né? A transferência é bem suave. É bem suave. De um para o outro. Nem sabe que transferiu, na verdade. Exatamente. Né? Então, essa companhia que você tem, ela faz isso. Exato. Então, eu decidi que na minha casa agora eu vou usar a sua companhia para pagar o meu gás, a minha energia, o meu telefone, sua internet. Minha internet. E para ter seguro. E para ter o seguro ainda. É. Então, eu ligo pro Michel, pro Marcel. Eu só chamo ele de Michel. Porque seu nome é peculiar, né? Seu nome era para ser Marcelo, não, Marcelo? Eu tenho um tio chamado Marcelo e eles brincam que na hora que minha mãe deu o nome, ela engasgou e ficou Marcel. Tá. E eu engasgo e falo Michel. Tem 20 anos que eu conheço o Marcel e chamo ele de Michel. Você tem que tomar cuidado, hein? Eu não sei se tem 20 anos, mas não deve estar longe disso não, né, Marcel? Não, eu acho que eu conheci você, deve ter sido mais ou menos 2006, 2007, por aí. Então mais ou menos 20 anos, tão perto. Mas vamos voltar aqui. Então, entra em contato com você? Não, tem uma companhia? Não, você entra em contato comigo, aí eu vou sentar com você, eu posso fazer cara a cara, eu posso fazer pela internet. Você também faz isso? Eu faço isso e tem um time de pessoas claro. também. Essa é a estrutura do marketing de rede. Você é o diretor dessa companhia? Não. Eu tenho uma franquia, certo? Tá. O rede de marketing, o marketing de rede é uma infraestrutura onde você pode introduzir outras pessoas para recomendar os serviços ou os produtos da companhia e em retorno, por você dedicar o seu tempo para ensiná-los a aprender como revender os produtos, você também vai ganhar uma comissão dos clientes que eles vão assinar. Então você pode entrar no negócio também, sendo um representante independente, mas você vai ser parte do meu time, que foi eu quem lhe apresentei a essa oportunidade.
Entendi. Então, você vai assinar clientes com a minha ajuda, você vai ficar com a maioria da comissão que você vai ganhar, mas eu vou ganhar uma parte também Indicar. por indicar. Né? E é natural, é normal, né? Interessante isso, Marcel. Porque, às vezes, eu estava conversando com alguém outro dia, acho que foi aqui no podcast mesmo, que a pessoa chegou e não sabia. De repente acabou a energia lá na casa dele. Sim. E era daquele com cartãozinho que você vai lá e carrega. Você tem que abastecer. Tem que abastecer na vendinha da esquina. Você vai lá, colocava. Hoje você faz tudo online, né? Aí ele falou que ele não sabia de nada e de repente acabou a energia da casa dele. E ele ficou desesperado. Então alguém ensinou a ele que teria que fazer isso. Então, quem é brasileiro, acho que é até legal, né, cara? Porque essa empresa sua, ela atende em todo o Reino Unido? Todo o Reino Unido. Escócia, País de Pois Gales, gente, quem estiver Inglaterra. assistindo aí, você pode falar em português. Irlanda do Norte. Né? Você responde em português também, claro. Claro. Mas o interessante desse negócio é que, vamos supor, eu queria introduzir para você a ideia de que hoje em dia na Inglaterra tem uma população de mais ou menos 60 milhões de habitantes, eu não sei exatamente quanto, 60 milhões por aí. E hoje em dia, você sabe, aqui na Inglaterra estamos passando por uma fase de inflação, o maior nível de inflação em mais de décadas. Está terrível, o custo de tudo está subindo, custo de alimentos, custo de energia, custo de gasolina, tudo está aumentando e os salários não estão aumentando na mesma proporção. Né? Então tem muita gente que está sofrendo hoje em dia. Você anda por aqui, quando você está dirigindo, você vê um monte de casa que estão à venda, porque as pessoas que estão ali... Alguma coisa está acontecendo, né? Os juros aumentaram e, consequentemente, essas pessoas não estão conseguindo pagar o financiamento. Tem gente que está perdendo a casa. Aqui na Inglaterra tem alguma coisa, mais de 10 mil pessoas diariamente saem de um financiamento onde os juros estão fixos para um financiamento variável. De repente, você está pagando 700 libras, vamos supor. No dia seguinte, você está pagando 1.200, 1.300, 1.400. O dobro. Então, a maior proporção da sua renda está sendo usada só para pagar o seu aluguel ou a sua prestação, no caso. A sua prestação. Exatamente. Sobra muito pouco. Você imagina, nós estamos num país de primeiro mundo, né? E tem criança aqui que está passando fome. Você escutar as notícias, tem escolas onde os professores estão tirando dinheiro do seu próprio bolso para poder alimentar as crianças. Sim. Certo? Cara, e a gente acha, quem está lá no Brasil às vezes acha que não existe isso aqui. E a gente sabe que tem, né, cara? Existe. Você está aqui desde criança, a gente está aqui tem tempo. Cara, o que tem de gente que passa perrengue, passa necessidade aqui, é incrível, cara. Tem. E as pessoas aqui em Manchester, as pessoas que estão morando nas ruas, vivendo nas ruas. Hoje em dia, é uma coisa que a gente não via, né, quando chegamos aqui. Raramente alguém na rua você via. Hoje, cada esquina tem. Infelizmente, é um sinal dos tempos onde nós estamos vivendo, né? É inevitável, né? Teve as complicações do Brexit, a saída da Inglaterra da Europa. E depois teve a guerra na Ucrânia, que está afetando o custo de energia. Sim. Né? Então, os juros estão disparando aqui, inflação também. Agora, nessas últimas semanas, tem dado uma equilibrada, né? E tem sinais que vai baixar. Ainda não anunciaram, né? Pelo que eu estou sabendo, mas ainda não anunciaram. Ainda não tá notável no nosso bolso, né? Nosso bolso. Então, essa situação vai continuar. Parece que não, né, o Marcel? Porque você vai no supermercado, você nota, né? Que tudo aumentou absurdamente. Né? Disparou mesmo os preços. Você viu o combustível essa semana? Quanto foi parar? Quanto? Não estou sabendo. Subiu, acho que uns 20 pi. Ok.
não é normal isso. Não. Vamos falar 20 centavos, né? Mas não é normal subir de uma vez assim esse tanto, né? Coisa que era equivalente 1,30, 1,40, foi para 1,60. Então é um absurdo. Não, é incrível. Então, tem muita gente que está sofrendo aqui no Reino Unido hoje em dia. E então, nos últimos anos, foi notável aqui no Reino Unido que tem mais gente que está trabalhando mais horas do que o normal só para poder sobreviver e pagar as suas contas, né? Então, teve um crescimento muito alto também no número de pessoas que estão fazendo segundo ou terceiros trabalhos, né? O que é chamado em inglês side hustle, ou gig, side gig, ou side hustle, né? Alguma coisa do lado, fazendo do lado. E hoje em dia tem mais de 20 milhões de pessoas no Reino Unido, quer dizer, um terço, né, da população, que hoje em dia tem mais do que emprego, uma segunda renda, no caso. Segunda renda, né? Então a pessoa pode ter um trabalho durante a semana e aí final de semana vai trabalhar num bar, num restaurante, ou vai fazer Uber, né? Vai ser taxista no Uber, ou vai trabalhar para o Deliveroo fazendo entregas, né? Tem muita gente que está trabalhando. Então hoje em dia está se tornando normal uma pessoa ter tipo uma semana de 60 horas de trabalho. Quando o normal é, né, 40 por aí, né? Então, porque trabalha segunda a sexta e ainda final de semana trabalha sábado e domingo, ou trabalha às noites. Mas essas formas esses tipos de trabalhos extras são muito exaustantes. No caso, usa muito o seu tempo, porque você já passa o dia todo trabalhando. E depois à noite você vai fazer, vai ser taxista pela Uber, ou vai fazer entrega de comida, ou final de semana você vai trabalhar num bar, num restaurante para ganhar. Quando é que você tem tempo para poder relaxar? Descansar, para descansar, né? Para ficar com a sua família. Então, o que eu adoro nesse business é que é uma coisa que você pode fazer da sua própria casa. Você precisa ter somente uma conexão da internet e um telefone. Sim. E você está você está ajudando outras pessoas, amigos, família, colegas, ajudando eles a economizar os seus custos de casa. Porque imagine, mesmo se eu sentar com você, eu vou poder lhe mostrar que você já vai poder, no mínimo, economizar mais ou menos 300 libras por ano. Por ano. Né? Interessante. Já é uma ajuda, Poxa, né? 300 Com 300 libras já dá para pagar o jantar do Natal, não? Nossa, na cotação da Libra pro real dá quanto? Dá, sei lá... 1.800. 1.800? 1.800 pois reais. Imagina? Pois é, exato. 1.800.000 no bolso no final do ano, tá bom. Então... Não, mas o que eu achei muito interessante isso, e o que eu achei interessante demais, eu acho que é para as pessoas, porque mesmo que a pessoa está aqui e fala inglês, né? Agora, tem aquela coisa assim de você falar português com alguém que vai... É diferente, né, cara? Claro. Né? Você vai falar português com uma pessoa que... Você vai falar a sua língua nativa com alguém que nasceu no Brasil, e isso é interessante. Não, e eu vou lhe explicar. Tem um rapaz que está no nosso time, ele é angolano. Ele entrou no nosso time pouco tempo atrás, há mais ou menos um mês atrás, e ele já assinou dois clientes que são amigos dele. E um desses clientes não fala uma palavra de inglês. E então ele está dando uma assistência, porque aquela pessoa não teria capacidade de estar ligando para a companhia de gás, de eletricidade, dando os detalhes. Qualquer problema, é verdade. Está ajudando, né? E é interessante que tem gente de todas as nacionalidades que estão fazendo esse business. Tem uma comunidade enorme de polacos que estão tendo muito sucesso com esse business, ajudando a comunidade, ajudando essa comunidade polonesa. Acho que isso seria interessante, cara. As pessoas saberem que tem um brasileiro que tem uma companhia dessa. Não só eu imagino que tem outros brasileiros que estão fazendo isso também. Mas é muito interessante, né? Porque, nada melhor do que você ligar para um cara que... o cara da energia que fala a minha língua, cara, é outro papo. Né? Exato. É como eu tenho amigos aqui que são dentistas, né? Até colaboram aqui com a gente, que, cara,
Você procura um dentista, você é brasileiro, português, você quer um cara que fala a sua língua, rapaz. Né? Tudo bem, talvez você, como cresceu aqui, já não sente tanto essa diferença, né? De falar o português ou falar inglês, que para você virou quase a mesma coisa. Não, exato, Mas para quem já veio, né, bode velho, igual a gente, então não vai ser igual nunca. Você não tem a mesma percepção de o cara que veio criança, da língua, né? É diferente. Por mais que a pessoa aprenda, mas vai ser diferente. Então você se tratar com alguém ou conversar com alguém que fala a sua língua nativa, faz uma grande faz diferença. a diferença, exatamente. Dá confiança também. É. Você pode ajudar, pode... Exato. O interessante que você falou aí é que como eu já estou aqui há tanto tempo, e é verdade, eu hoje em dia eu posso me comunicar tão bem em português como eu posso em inglês. em inglês, né? Então, mas eu ainda tenho muita saudade das coisas do Brasil. Existe um conforto diferente em você falar português e inglês? Ou não? Você ainda sente essa... Cara, eu me sinto mais confortável hoje em dia falando em inglês. Né? Claro que sua família, sua esposa é inglesa. E no dia a dia eu falo inglês, falei na escola, na universidade. Então, quando eu falo em português, ainda mais num cenário assim como estamos falando aqui, eu tenho que pensar o que eu vou falar ainda. Já em inglês sai normal, não preciso nem pensar. É o costume, né? Mas se eu também... Você veio com 10 anos de idade, exato. Né? Foi alfabetizado praticamente em inglês, né? Exato. Foi. Mas, voltando ao assunto, antes eu agradeço você a oportunidade de me deixar promover o meu negócio aqui. Eu acho que é interessante para quem fala português ouvir isso. Mas o que eu queria é que as pessoas que estão vendo esse podcast, é para dizer que nós temos uma oportunidade para qualquer pessoa, por um investimento somente de 10 libras, uma pessoa pode comprar os direitos para poder ser um representante dessa companhia e você pode ganhar até 300 libras para cada cliente que você assina. Olha só. E vê que uma consulta com o cliente para fazer um orçamento dura não mais que 1 hora. Né? São 300 libras por hora. Mas talvez você tenha que falar com 3 ou 4. Porque todo mundo tem circunstâncias diferentes, né? Você pode estar em contrato com seu atual provedor de internet ou de celular, e você pode ter ainda 10 meses até o seu contrato voltar. Então pode ser que a hora... Esclarece um pouco isso, Marcel. Como é? Por exemplo, eu tenho um contrato com a minha companhia. Eu quero mudar. Acho que é bom até para quem está escutando, que mora aqui na Inglaterra, saber como funciona isso. Bem, se você... Depende, né? A Utility Warehouse, dependendo do número de serviços que você registra, eles podem lhe dar uma parte para contribuir para o cancelamento do seu contrato atual. Então vamos supor que você tem um contrato com seu provedor de internet e falta 10 meses para você acabar esse contrato. E vamos supor que você está pagando 30 libras por mês para esse contrato. Normalmente, eles fazem o cálculo para você terminar o seu contrato, é o número de meses que você tem restante, vezes o pagamento mensal. Então, 30 libras, 300 libras. A Utility Warehouse oferece até 400 libras para você cancelar o seu contrato. Né? Claro, você vai assinar um contrato de 18 meses com a companhia em retorno por eles cancelar. Mas você vai estar economizando mensalmente e você vai ter um serviço de melhor qualidade também, né? E uma ajuda de custo para você cancelar. Uma ajuda de custo para você, quer dizer, você não vai tirar dinheiro do seu bolso, né? Porque eles vão reembolsar você para você mudar de um provedor para o outro, certo? Rapaz, muito interessante isso. E além dos serviços que eles oferecem, eles têm também um cartão pré-pago,
certo? Não é cartão de crédito. É um cartão que você deposita dinheiro nesse cartão através de um aplicativo no seu telefone, no celular. E aí, quando você vai fazer compras em lojas, tipo a Sainsbury's, ou você vai na Boots, ou várias outras lojas, mais de 100 lojas, você ganha em média 5% do valor que você gastar vai ser reembolsado no final do mês. Isso serve para você ajudar a pagar a sua conta de Para energia. ajudar, exatamente. Então, vamos supor que você Interessante. gasta 500 libras por mês em alimentos, em produtos de limpeza, em sair para 25 jantar. você ganhou 20, Você vai ganhar uma média de 5% de volta. Então, 25 libras 25 libras vai ser descontada da sua conta da sua conta de energia, gás, eletricidade, Caramba, telefone, etc. Então, tem muitos benefícios para o consumidor. Mas o que eu realmente estou atrás, eu quero crescer o meu time, eu quero crescer o nosso time. Eu quero ajudar outras pessoas a desenvolver essa mentalidade de empresário, certo? E isso é o que a nossa companhia oferece. Se você tem vontade, se você é aberto para novas ideias, e se você é aberto para ser educado e treinado, nós temos uma plataforma incomparável onde nós podemos ajudar você a criar uma renda sustentável, uma segunda renda sustentável, que em um período de 5 a 7 anos pode ajudar você a praticamente acabar com o seu trabalho do dia a dia e concentrar só nisso. Só vivendo do dinheiro passivo que você vai receber todo mês. Você estava me contando aqui, a gente estava em off, você estava me contando do que aconteceu, que você precisou de parar uma época. Foi. E como que foi isso? Foi bem isso. Então, o que aconteceu é o seguinte, eu comecei esse negócio em 2010 e comecei bem devagar mesmo, porque eu estava trabalhando na época, ainda estava viajando pelo mundo todo com com a companhia com que eu trabalho na época, e depois tivemos a nossa primeira criança. Então, nos primeiros 2 anos eu praticamente não fiz muito com esse business, né? Então, eu posso dizer que foi só realmente em 2012 que eu comecei a realmente desenvolver. E cheguei até um certo nível, que eu me tornei o que é chamado um senior team leader, um líder de uma equipe, né? E já estava recebendo aquela renda passivamente todo mês, que já estava pagando as prestações da minha casa. Caramba! Em 2016, infelizmente, a minha esposa ficou doente. Ela pegou uma doença raríssima, uma doença da medula óssea. Medula óssea. Desculpa, medula óssea. E ela teve que fazer uma série de tratamentos. Um tratamento imunossupressor, que infelizmente não deu certo. Acabou fazendo um outro tratamento, também não deu certo. Ela teve que fazer várias transfusões de sangue, mais de 150 transfusões de sangue. Foi um tempo realmente difícil para a gente. Foi muito difícil. Porque, veja bem, eu não tenho família aqui no Reino Unido. Minha mãe morava em Portugal na época e meu pai mora lá no Brasil. E tínhamos a família da minha mãe aqui. Mas, infelizmente, o pai da minha esposa, ele também teve uma deficiência física, ele era paralisado. Então, a mãe da minha esposa tomava conta do pai dela. Então, a gente não tinha muito assim apoio familiar aqui, né? Então, foi um período difícil quando minha esposa ficou doente, porque ela passou meses no hospital e ia para o hospital, passava uma semana, depois voltava para casa. 2 ou 3 vezes por semana tinha que fazer transfusões de sangue, ia para consultas, para fazer exames. Aqui em Manchester tinha que viajar para Londres também. Caramba, cara. E no meio disso tudo a gente
tendo que arranjar pessoas, amigos. Tivemos muitos bons amigos que tomavam conta das crianças. Você tem quantos filhos, Michel? O Marcel. eu vou adotar seu nome como Michel, para mim que eu não... E tenho dois. Minha filha Sofia e o filho Jackson. Ele tomou o nome do meu pai. Qual a idade deles? 13 e 10. 13, 13 e 10. Já não dão trabalho mais, né? Então, bastante. Filho criado, trabalho dobrado, né? Exato. Exato. Então, na época eles tinham, tipo, 6 e 3 ou 5 e 2, por aí. Então, estava numa idade... Né? Crítica, né? Crítica. E minha esposa indo para o hospital várias vezes por semana. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... Essa renda que a gente já estava recebendo todo mês, através desse negócio, pelo trabalho que a gente já tinha feito antes, foi tipo assim, alguma coisa que nos salvou, cara. Sim. Porque eu tinha um trabalho na minha área de engenharia e de vendas, né? E o que eu pude fazer, eu cheguei para o meu chefe e falei, ó, tá tudo isso acontecendo, eu quero tirar um tempo de folga e comecei a trabalhar só meio tempo. Então, abaixei as minhas horas para 20 horas por semana. Isso me dava a oportunidade de ficar com as crianças, levar as crianças para a escola, pegar as crianças na escola e para visitar minha esposa no hospital. Quando ela estava no hospital. Para quem não sabe, o regime do Reino Unido, você não pode deixar a criança sozinha em casa de jeito nenhum, né? Aqui é tenso, né? Então causa um problema, na verdade. Então as crianças foi um período muito difícil. Então, novamente, o que eu estava querendo explicar é que quando você é dependente de uma só renda e de repente alguma coisa assim acontece, você vai sofrer. Porque você não tem nenhuma outra oportunidade. Sim. E o que foi interessante, eu nunca vou me esquecer disso. Quando minha esposa estava no hospital, nós fizemos boas escolhas, né? Felizmente. Eu não sou assim, eu não sou um expert na área de finanças, né? Não quero que ninguém pense... mente empreendedora. Né? Eu não quero que ninguém pense isso, né? Mas eu, não pelo é menos... coach. Pelo menos eu fiz uns bons investimentos. Não é nem um Pablo Marçal, né? Não, né? Eu não sou um Bill Gates, nem nada assim, não, né? Mas eu fiz umas boas escolhas. Então a gente pegou tipo um plano de saúde particular aqui na Inglaterra, certo? É meio que raro isso aqui. É raro, porque nós aqui na Inglaterra tem o sistema SUS, de saúde. O SUS seria o SUS, né? O sistema de saúde da Inglaterra é um sistema muito bom e inclusive é um dos melhores do mundo, né? Sim. Né? O resto da Europa e o resto do mundo olha para a Inglaterra com inveja do sistema de saúde que temos aqui. Mas apesar disso, nós tínhamos escolhido, e novamente, esse cara explica no livro, que quando você está planejando as suas finanças, a primeira coisa que você tem que planejar você tem que planejar o seu seguro de vida e você tem que planejar o seu seguro de saúde. Porque sem a sua saúde você não tem nada. Não tem nada. Você não tem nada, né? Então nós fizemos um bom investimento em pegar um plano de saúde particular, que significa que quando a minha esposa estava no hospital, a gente estava recebendo um dinheiro também do plano de saúde particular. Funciona isso assim, isso junto com o dinheiro que a gente estava recebendo dessa companhia e da casa que a gente tem, que está alugada, isso nos ajudou bastante. Então, isso para reforçar... Que esse trabalho ele pagava a prestação da sua casa, né? Pagava. Na época pagava. Você não estava nem atuando. Nem trabalhando, não. Quando a minha esposa ficou doente, eu parei completamente. E por 6 anos, eu não toquei nesse business. Só de vez em quando, 1 ou 2 vezes por ano, quando alguém me ligava. Vamos deixar no link aqui desse vídeo, vamos deixar o contato
certo? Para quem quiser, tiver esse tipo de interesse. É muito fácil. É www.momentummoney.co.uk. Momentummoney.co.uk. Mas você coloca lá. Sim, nós vamos colocar no link na descrição do vídeo aqui, nós vamos colocar abaixo, e para as pessoas entrarem em contato. Quando a pessoa mandar uma pergunta, por exemplo, se for em português, Pode mandar em português. Você mesmo responde? Eu respondo. Ok. Vai estar lá, isso os é meus legal. detalhes vão estar todo lá, o meu número de celular e o meu e-mail também vai estar lá. Legal. Nós vamos deixar aqui. Então, Vamos deixar obrigado. porque eu acho que isso é muito interessante. Principalmente, eu acho que pra gente que é brasileiro, né? Primeiro que eu acho que a gente confia mais no outro, naquele que fala a nossa língua, sabe? Tem é diferente, né? Você tem uma interação melhor. Então eu acho que é muito legal. Nós vamos deixar o link aqui para as pessoas, para quem tiver interessado. Não, obrigado. Né? Obrigado. Eu admiro, Marcel, os brasileiros. São tantos brasileiros que vêm aqui, cara, que tem negócios, que tem, sabe? É legal isso, saber que a gente saiu lá do Brasil, cara, e às vezes as pessoas acham, saiu do Brasil porque é um Zé Ninguém e tá lá, sei lá, de qualquer jeito. Mas não, as pessoas vêm para cá e conseguem fazer uma vida. Né? Eu fico impressionado. Aqui, nós estamos aqui em Manchester. E nos últimos 10 anos, a quantidade de brasileiros que têm negócios aqui em Manchester é muito... E grandes negócios. É muito impressionante. E nós devemos parabenizar essas pessoas que tiveram a coragem. Porque eles não tiveram medo de sair da sua zona de conforto. Ganhando um saláriozinho ali só para viver. Né? Exatamente. Por quê? Porque todo negócio que você cria tem um risco, né? Claro, com certeza. Tem um risco de falha. Né? Mas eles não pensaram no risco. Eles pensaram no retorno. Sabendo que ia ter risco. E aí que tá. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, se você pensar no negativo, nem comece. Né? Então, você tem que focar no positivo, porque você vai focar no negativo para quê? Para dar errado? Cara, da última vez que eu estava aqui, que eu estava falando com você, você me comentou que quando você começou na sua carreira, você tocava em algumas bandas, tocava sanfona, e de repente eu não lembro bem a história, mas alguma coisa aconteceu e você não estava mais naquela banda, e aí alguém recomendou a você a começar a cantar. Porque na época você só tocava, né? E aí você falou, bem, mas eu não sei cantar. Diga aí, qual foi o conselho que a pessoa lhe deu? A pessoa falou assim, tenta. Vai cantando. Quando o povo descobrir que você não sabe cantar, você já aprendeu. Então aí tá uma lição. Porque às vezes a gente pensa que a gente não pode começar a fazer... Meu amigo Sérgio falou isso. Sérgio é um filósofo. Sérgio Almeida. É um filósofo, ele nem sabe, né? Mas, mas ele é. Porque é o seguinte, muitas vezes o que previne a gente de dar aquele passo é porque a gente pensa que a gente não tem a habilidade, a capacidade para poder fazer. Mas a experiência só vem com a experiência. Com a prática, né? Com a prática. Então você tem que se esforçar. Sim. E ter fé que ao longo prazo você vai pegar. Tem algumas pessoas que vai pegar mais rápido que você, outras menos devagar, mas contanto que você não desista, no final você vai conseguir atingir os seus objetivos. E não se ache, né? Porque eu acho que é pior o fracasso maior é você achar que já sabe. Né? Então, se você achar que sabe, você parou de aprender. Exatamente. Então você tem que se convencer todos os dias que você tem muito que aprender ainda. Né? Exato. Meu Deus. Quando eu vou dormir toda noite, eu faço uma reza e peço a Deus para me dar mais aprendizagem, capacidade para poder me iluminar o meu caminho e para dizer, não seja
arrogante, não tá entendendo? É. Eu quero ter mais habilidade, mais capacidade. Sim. Isso só vem com desenvolvimento, autodesenvolvimento. Se você for lá na minha casa, quando você for lá, você vai ver que eu tenho tipo uma livraria. A maioria dos livros é tudo em autodesenvolvimento. Estou sempre escutando podcast sobre isso. Nunca estou satisfeito. Está sempre procurando aprender, né? Sempre procurando. E isso não é só na área de negócios e Não, de em trabalho. tudo na vida, Na área de como ser um melhor pai, como ser um melhor marido, como escutar. Eu fui de férias 2 semanas atrás e eu levei um livro que eu estava lendo, como escutar. Uhum. Como escutar. Porque tem um ditado que diz, você tem 2 orelhas e uma boca. Então use na proporção. Na proporção. Fale menos, escute mais. Fale menos, escute mais, né? E eu tenho um problema que eu admito, que quando, numa situação, ainda mais, tipo assim, quando é família, né? Uhum. Alguém tá falando, antes deles acabar de falar, eu já tô pensando na solução. Uhum. Né? Eu seria um péssimo médico, porque eu já ia estar passando receita antes de saber qual é o problema. Qual é o diagnóstico, né? Exatamente. E da agora para frente, você tem um plano para futuro? Cara, agora ultimamente eu tinha pensado muito em voltar pro Brasil. É mesmo? Certo? Eu tinha pensado, olha só, depois de 30 anos. Eu tinha pensado, porque eu tenho uma saudade enorme da minha família, do meu pai, dos meus amigos, da minha família toda, né? Eu também. E da vida. E a vida do Nordeste, você sabe, né? Eu tô pertinho do Nordeste ali, mas eu sei como é, porque eu também tenho essa mesma saudade. Eu fico imaginando que eu ia deixar meu cabelo crescer, que eu ia surfar todo fim de semana, ou até acordar cedo, tipo 5 horas da manhã, né? O sol amanhecer, eu ia pra praia, eu vou pra Califórnia. surfar. Essa é a imagem que eu tenho, né? Mas não é a realidade, eu vou né? para Aracaju, né? A gente sabe que o Brasil tem seus problemas, sim, né? Sim. E depois de ter morado aqui tanto tempo, eu tava pensando em ir pra, tipo, tentar, né? Fazer um teste. Fazer né? um teste. Sim. Eu falei pra minha esposa, Laura, e ela estava até concordando. Ela disse, vamos. Ela topa? Ela topa. Legal ela isso, disse, né? olha, vamos passar um ano lá. Isso. Se der certo, a gente fica. Se não der, a gente volta. A gente aluga a nossa casa aqui, não precisa vender nada. Né? Então tem essa flexibilidade. Mas, cara, para falar a verdade, nas últimas semanas, nós realmente sentamos e conversamos e tipo assim, escrevemos os prós e os negativos, os contras, né? E a realidade é que nossas crianças elas estão numa escola fantástica aqui. O meu filho está treinando aqui no Manchester City. Olha, não sei se eu falei, Acho que você comentou alguma coisa. Próxima semana ele vai aparecer na televisão. Olha. Ele vai sair com os jogadores no jogo aqui da UEFA Champions League. Ele fala português? Não. Ele sabe, ele entende um pouco. Escuta, mas não fala. Mas não vamos tocar nesse assunto não, que é bem sensível e eu me sinto meio culpado por não ter ensinado as minhas crianças a falar. Mas ainda nunca é tarde. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo, né? E isso é porque eu passo muito tempo fora de casa com o meu trabalho, viajo. A mãe por ser inglesa, né? Mas a minha filha entende. A minha filha entende mais que o meu filho, porque ela também está estudando espanhol na escola, então tem uma conexão ali. Sim. E eles vão aprender. Inclusive, se tiver alguém escutando aqui, mora aqui em Manchester, que dá aula de português brasileiro, por favor, entre em contato comigo, que eu estou procurando um professor ou uma professora para os meus filhos, tá? Que massa, então, legal. Obrigado. Gente aí, quem puder entrar em contato, ó, nós vamos deixar aqui abaixo no vídeo o contato. Até o ano passado, eles estavam fazendo aulas de português através do Zoom. Com o professor em São Paulo, mas era difícil por causa do fuso horário. Sim. E o presencial é diferente. O presencial é diferente, Então, alguma coisa tipo aos fins de semana aqui em Manchester seria ideal, se alguém conhecer. Mas, resumindo, nós sentamos e conversamos, as crianças estão numa escola excelente, têm os seus amiguinhos, e para fazer essa jornada para o outro lado do Oceano
Atlântico, para recomeçar a nossa vida lá, é um risco muito grande. É um choque cultural para as crianças. É um choque no caso. cultural. Uhum. E eu também tenho minha carreira aqui, tenho o meu negócio. Eu fiz um MBA esse ano também, outra coisa que eu não mencionei. Então, eu agora, ao longo que eu estou crescendo esse negócio, eu também estou procurando um novo trabalho. Né, onde eu possa utilizar o que eu aprendi no meu MBA. Então, tipo assim, equilibrando tudo, nós decidimos que nós vamos ficar aqui por enquanto, e quando as crianças estiverem mais velhas, quando minha filha estiver formada e meu filho estiver com 18 anos, o nosso negócio já vai ter crescido, vamos ter mais melhores condições financeiras, e aí a gente vai passar um ano de férias no Brasil. Sim, né? o ano sabático. O ano sabático, exatamente. Então essa é a ideia. Mas eu tenho muita saudade, e não tem um dia que passe que eu não penso em voltar. Laura fala português, não? Laura fala português. Fala português, né? Fala, Inclusive... Laura, sua esposa. Ela é inglesa, mas fala português. Ela fala muito bem português. Não, fala. Eu encontrei com ela naquela festa ali que a gente estava. Aí cheguei, eu não lembrava dela, na verdade. Não sei se eu a tinha conhecido. Aí comecei a conversar com você, ela conversando. Aí depois eu pensei, cara, a mulher do Marcel é inglesa, cara. Eu pensando, mas ela fala sem sotaque, é muito interessante. Não. Aí depois você me falou, não, ela é inglesa. Poxa. Não, eu já estou casado com Laura, vai fazer 20 anos próximo ano. Então... rapaz, é uma ela vida, foi, né? Exato, né? Mas já estamos juntos há 23 anos, então é mais do que metade da minha vida, né? Eu já tô com ela. É uma mulher incrível, cara. Ela super pra cima, né, cara? Alegre, simpática. Ela é uma pessoa maravilhosa, é verdade. Parabéns. E ela me consertou. Ah, é? eu tinha muitos erros. Eu era meio perdido antes, né? Quando eu tava... Mas quem não é? Exato. Precisa de uma mulher para consertar, porque senão não conserta, não. Exatamente. Eu digo, se o mundo fosse controlado por mulheres, eu acho que seria um mundo muito melhor, hein? Você vê que a Inglaterra deu bem certo, né, com as rainhas. Marcel, cara, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por essa visita, por esse esclarecimento. Nós vamos conversar mais sobre isso aqui, pelo seu negócio. Nós vamos deixar os links aqui abaixo do vídeo. Obrigado. Tá? E a hora que você tiver qualquer novidade, cara, a hora que você quiser falar qualquer coisa, a gente marca, vem aqui tomar um chá de uva e bater um papo aqui. Adorei esse chá de uva, hein? Não é bom, rapaz? É um chazinho de uva bom esse. A gente tem que achar um chá de uva brasileiro, hein? Pois é, eu tenho algumas indicações, tenho. Vou te falar depois. Vamos passar aí. Tá bom? Muito obrigado, cara, por ter me convidado. É realmente uma honra estar aqui com você. A honra é nossa. E obrigado por ter me escutado aqui e me dar Isso, essa plataforma. Prazer. É um prazer. Eu quero lhe desejar, cara, o maior sucesso. Antes de a gente começar, eu estava falando para você. Eu quero festejar com você quando você estiver no seu... assim, no 20º, 40º, centenário, episódio, tudo. Não, vamos fazer. Vamos fazer sim. E é uma alegria pra gente saber que os brasileiros vêm pra cá e dão certo, cara. Eu acho que todos que vêm, eles dão certo. Cada um da sua forma, do seu jeito, eu acho que todos dão certo. Isso é maravilhoso, né? Você não vê poucas histórias que algum que se perdeu e tal. Agora não, a maioria é superação. Isso que é o interessante a gente mostrar aqui no nosso podcast. Eu acho que qualquer pessoa pode se dar bem aqui, né? Se você se esforçar, se você for considerável, se você, para os outros, se você se interagir também com a comunidade inglesa. Exatamente. Né? Eu acho que o brasileiro, em comparação com outras nacionalidades, é muito, muito mais bem-vindo aqui, né? Com certeza. Do que outros, né? Inclusive, em todos os anos que eu estou aqui, sempre quando eu falo que eu sou brasileiro, o povo já fica todo alegre. Brasil, samba, futebol. E é engraçado que
O inglês, ele vê o brasileiro como um povo trabalhador. É, E isso é interessante, né? isso. Mas, querido, Verdade. muito obrigado. Obrigado. Mesmo do fundo do meu coração. Valeu, cara. Espero que seus negócios sejam sempre, cada vez mais, sempre para cima. Sempre, cada vez mais com muito sucesso, tá? Igualmente. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Zagotinho Fora da Casinha, no nosso podcast. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscreva no canal, que é importante para que a gente continue trazendo novidades para vocês, pessoas como esse cara aqui, que é uma pessoa que deu certo, e como tantas outras que vieram e que virão, tá bom? Obrigado, beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau.